Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí começando a assistir essa aula. Gente, minha voz está um pouquinho prejudicada, porque eu estou saindo aí de um período de uma infecção na garganta, mas eu creio que vai dar para a gente ter esse momento e retomar aí nossas aulas do curso No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, de Hermann Doever. Gente, então hoje, seguindo no aprofundamento do tema do historicismo, nas aulas anteriores, a gente viu algo sobre as origens modernas do historicismo, a gente fez uma comparação com outros pensadores que também têm críticas semelhantes à de Doever ao historicismo, apesar de que elas têm diferenças específicas à crítica do Doever. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho na definição do Doever de todo o diálogo em torno da relação do aspecto histórico com os outros aspectos, né? E para que isso seja feito, qual que seria esse núcleo de sentido do aspecto histórico, que nos faria, então, escapar dessa tendência historicista que o Doevel chama de um desenraizamento espiritual, que é uma cultura quando o motivo base que lhe dava sentido passa a não oferecer subsídios suficientes para estruturar uma visão de valores, né, de direções éticas ou de normativas para uma cultura. Então, gente, nosso itinerário para essa aula vai ser, a gente vai voltar um pouquinho nessa crítica do Doever, né, do historicismo como uma visão totalizante, que é reducionista, e que, por um lado, faz parte dessa obsessão moderna por controlar o mundo, né, e conhecer o mundo nas suas causalidades. O historicismo é uma tendência cientificista nesse sentido. Para aí, então, a gente entrar na discussão da delimitação que o Doever faz do aspecto modal histórico, ou seja, não há como você escapar das garras do historicismo se você não tiver um entendimento apropriado do que é história no sentido analítico, científico, o que é o olhar historiográfico para a realidade, tá? Ou seja, ele não exclui isso, ele só qualifica. Então a gente tem algumas conclusões finais. Bom, gente, então o primeiro ponto para a gente lembrar bem é que na análise de Doever, o historicismo é uma visão que reduz a realidade, ou seja, é uma forma de fatiar nossa compreensão da realidade, e por causa disso ele toca em alguns pontos a realidade, a gente vai aprofundar um pouco, e que a partir desse recorte reduzido da realidade, esse olhar especializado para história, né, e todo o reflexo da atuação humana em termos históricos, existe uma tendência de totalizar. Ou seja, você tende a absolutizar aquilo que é relativo, e então o problema do historicismo está especificamente nisso, nessa tendência totalizante de um olhar específico da realidade. Ou seja, no historicismo nós temos um reducionismo científico histórico, tá? Então a ciência histórica e as delimitações do método histórico são tipicamente modernos, tá? Não que não houvessem historiadores antigamente, claro que haviam, mas existe na modernidade e já a partir da Renascença, uma obsessão em delimitar qual seria o campo específico que o olhar histórico ou a análise do historiador lança sobre a realidade. E isso não tem nada de errado, tá? A gente tem que lembrar que o problema é que os motivos bases que têm tendências internas dialéticas, ou seja, eles não conseguem unificar os sentidos da realidade, até por aquela necessidade do impulso religioso e de você evitar o arquê que transcende o próprio tempo, então você vai gerar esse tipo de, digamos, conflito de fronteiras, né? Onde a história, em lugar de assumir um papel relativo dentre as ciências, ela passa, e os historiadores são em parte responsáveis por isso, ela passa a ter pretensões de explicar a totalidade daquilo que acontece na vida humana, nossa compreensão total de realidade, né? Então, gente, o Doever aqui no livro No Crepúsculo, na página 142, ele delineia dessa forma esse insight que a gente viu. Que essa visão total, ou totalizante, né, originou-se, do estoicismo especificamente, da absolutização do ponto de vista histórico-científico. Então veja bem, Doever ele realmente afirma que foi essa busca intensa originada pelas raízes do tema, né, natureza-liberdade moderno, é que a fundamentação do método científico histórico, historiográfico, começou a
digamos, da origem a tendências historicistas. E Doivert continua, e como tal, não é mais do que um dos ismos, ou dos muitos ismos das visões filosóficas da realidade. O historicismo tem, assim, o mesmo status de outros ismos, como mecanicismo, biologismo, psicologismo, logicismo, esteticismo, moralismo, etc. Então, gente, vejam bem, o que o Doivert fala aqui que é muito importante é que todo ismo ele tem a tendência de se achar melhor do que os outros ou mais abrangente em sua perspectiva do que os outros, né? E o historicismo atualmente tem lutado muito por esse tipo de incorporação, enquanto uma visão que explicaria, né, todas as outras facetas da realidade, como, por exemplo, que as próprias leis mecânicas têm uma origem histórica, né, as leis que definiram o mecanicismo, e, portanto, você explicaria a origem dessa forma mais matemática de concepção da realidade, ou física, por meio de processos históricos, ou seja, você reduz tudo à história. Ou até mesmo o biologismo, né? Ou seja, formas de compreender os organismos naturais são construídas socialmente e historicamente, e são relativas a tempo e espaço, né? Então tudo você começa a inferir a partir desse olhar específico. E os outros aspectos da realidade, que seriam totalmente integrados, né, nessa vivência humana dentro da ordem criacional, são, digamos, reduzidos, são ignorados, são retirados da nossa compreensão das coisas. Gente, um segundo ponto muito importante nessa análise, tá? Isso aqui é muito importante, saber essa distinção. Primeiro, gente, é você falar de história enquanto uma experiência integrada da realidade de tudo que ocorreu no passado. Ou seja, você pode conceber a história com a sua intencionalidade, a sua consciência direcionada para aquilo que ocorreu, o que é concreto, né? Então, por exemplo, uma invenção do século XVIII, né? Uma forma de você conceber isso é que isso ocorreu no passado, aquele evento ele estava emaranhado, entretecido com todos os aspectos da realidade. Então, um exemplo, né? Um inventor, para inventar, ele precisava de uma base biológica, por exemplo. Ou seja, a estrutura biótica tinha que estar posta para que a possibilidade da pessoa, do inventor, e a vida que é necessária para a invenção estivesse lá. Um outro exemplo, né, o aspecto psíquico. É óbvio que para você ter uma invenção que ocorreu no passado, você precisou de uma estrutura neural funcional em uma pessoa humana, para que ele tivesse a capacidade, né, de, a partir de todos os aspectos que a gente chama os aspectos da mente, ou espirituais, né, ou culturais, são os aspectos normativos, ou seja, essa estrutura neural ela é fundante nesse sentido para que esses aspectos que emergem da natureza humana pudessem estar funcionando no ato daquela invenção. Ou, por exemplo, né, o inventor que teve essa invenção realizada, ele funcionava diante de leis físicas. Por exemplo, a lei da gravidade operava sobre a vida dele, a invenção dele só foi possível porque essas leis estavam integradas. Então, qual que é a ênfase minha aqui? Ou que Doivert dá? Uma coisa é você olhar para a história enquanto eventos concretos, integrados ou estruturas de individualidade, tá? E isso tem a ver com essa faceta da realidade que é das estruturas de individualidade e que tem a ver com os quês concretos, fenômenos, eventos, entidades, estruturas de individualidade, instituições e assim por diante. Ou seja, tudo que ocorreu no passado ocorreu por inteiro, tá? Isso não ocorreu somente por um modo histórico. A história é um dos aspectos daquilo. Mas quando a gente fala, por exemplo, quando algum historiador fala, olha, história é tudo que ocorreu no passado, de certa forma você pode, sim, concordar. Agora, tudo que ocorreu no passado não é relacionado ao ponto de vista histórico de uma ciência específica e de uma relação de antítese. Ou seja, você vai lançar o seu olhar para a dimensão histórica da realidade e vai, então, fazer essa Gegenstand, né, como a gente tem visto, que é essa relação de antítese e síntese que a gente faz na capacidade da abstração teórica. Então, é óbvio que essa abstração teórica vai desmembrar desse evento concreto do passado aquilo que é somente o histórico. Tá? Ou seja, a gente tem que saber diferenciar isso. Porque se um historiador fala assim, qual que é o seu objeto de estudo?
Meu objeto de estudo é tudo que ocorreu no passado. Não, mentira, não é o tudo que ocorreu no passado. O historiador ele vai analisar o aspecto histórico e qual a relação do poder cultural, que eu estou antecipando aqui, que é o núcleo do sentido histórico, com aquela invenção específica, por exemplo. Ou seja, gente, uma coisa é você falar de tudo que ocorreu no passado, tudo tem algo de histórico, a gente vai aprofundar nisso. Outra coisa é você analisar a faceta histórica específica, tá? Que tem a ver com o núcleo de sentido histórico daquilo que ocorreu. E quando a gente faz isso, a gente faz abstração. Então você pega aquele fenômeno concreto, totalmente integrado, e você faz aquele recorte puramente histórico-cultural. Então o que aquela invenção trouxe nesse processo de desenvolvimento histórico para que a gente tenha, né, essas formações históricas, culturas específicas, e para a gente chegar onde a gente chegou, o impacto que ele teve. Então o olhar do historiador ele é sintético, tá? Ele opõe o evento concreto que ocorreu em todos os aspectos com essa faceta histórica específica. Isso é muito importante, porque a falta de insight sobre essa distinção da teoria e da integralidade das coisas, ou do modo ordinário de concepção do passado, da história no seu sentido amplo, é que gera grande parte dessa confusão historicista e que é algo que o Doivred vai chamar, né, de um poder espiritual que conduz ao niilismo, que é muito prejudicial para a cultura humana. Então, gente, vamos dar um exemplo aqui disso para a gente ficar mais embasado, para a gente chegar à proposta do Doivred, que não basta falar que história é tudo que ocorreu no passado. Você tem que ter, assim como outros tipos de abstração, você tem que ter um núcleo de sentido para você, digamos, poder delimitar qual é a relação dos processos histórico-culturais com as outras estruturas da realidade que estão totalmente integradas. Como eu disse, ninguém inventa algo sem ter um corpo, sem ter uma estrutura biótica, sem ter uma estrutura psíquica, sem ter uma legislação vigente, um aspecto jurídico, sem ter uma dimensão ética, né? Muitos inventores tinham essa preocupação ética, ou até mesmo o aspecto da fé, né? A gente sabe que muitos inventores, por exemplo, ficando aí nesse exemplo os inventores, eles tinham na crença em Deus, né, e na inspiração que vinha da sua crença em Deus, a motivação que os levava a produzir invenções, né? Por exemplo, um grande inventor que a gente pode incluir nesse exemplo aí é o próprio Faraday, o Michael Faraday, que era um cristão e que fazia suas tentativas de invenção para o público e chamava pessoas de todas as classes sociais, porque ele cria que a ciência, a técnica e as invenções que ele tinha, principalmente na área do eletromagnetismo, eram dádivas de Deus e possibilidades que Deus tinha dado para ele. Ou seja, não há como você entender passado sem entender eventos concretos, estruturas totais, tá? Então, gente, um exemplo que o Doivred dá que é bastante assim elucidativo para termos a gente diferenciar isso. Por exemplo, a Batalha de Waterloo, né? É um evento fundamental em termos de influência histórica. O mundo não seria o mesmo sem essa batalha, né? Foi onde as forças aliadas contra Napoleão enfim, conquistaram uma vitória contra o exército napoleônico. E a gente tem que diferenciar esse evento histórico importante que os historiadores lançam o olhar em relação a toda a concretude daquilo que ocorreu no dia da batalha ou nos dias da batalha, tá? Ou seja, uma coisa é o que ocorreu no contexto concreto do evento Batalha de Waterloo. Outra coisa é essa análise e abstração histórica específica de quais implicações a batalha teve em termos históricos culturais. A função do historiador seria essa, tá, gente? É óbvio, nenhuma ciência percorre somente esse núcleo de sentido, tá? Ela tem, claro, ela pode permear alguns momentos analógicos. Um historiador poderia, por exemplo, em vez de olhar a batalha especificamente, pesquisar os modos de vida, né, da vida privada das pessoas naquele contexto da batalha. Ou seja, você pode permear aí, por um olhar histórico, analogias, antecipações, retrocipações. Mas o fato é, o núcleo de sentido histórico, ele que vai dar o sentido dessas analogias. Ele que vai dar o sentido de todas essas antecipações e retrocipações, como a gente vai ver melhor adiante. Então, gente, a abstração dos eventos históricos, que seria aquilo típico do trabalho do historiador,
lida com o modo histórico específico, e não com eventos concretos na sua integralidade. Tá? Então, por exemplo, os personagens, eventos da Batalha de Waterloo são registros históricos, né? Aqueles que tiveram uma função de poder cultural, os generais, né? A gente sabe da história de muitos deles, qual tipo de liderança implicou, as falhas na estratégia, isso é o olhar histórico. Então, gente, aqui avançando, né, no exemplo da batalha. Então, gente, só para a gente ter isso bem clarificado, porque isso é, digamos, a chave para a gente refutar as tendências do historicismo. Então, o que a gente está falando é o seguinte, olha, imagina aqui, isso aqui é um quadro, ou seja, é uma construção cultural, a gente pode dizer estético-histórica, né? Ou seja, uma compreensão estética daquele evento histórico. Mas veja bem, a estética sempre dá para a gente formas de conceber as coisas de formas integradas. Então, gente, aqui está o evento concreto da Batalha de Waterloo. O que o Doivre diria? Olha, o historiador, gente, ele não vai acessar a integralidade desse evento. Então, por exemplo, você tinha um tipo de clima específico dessa região. Você tinha uma vegetação específica que tem a ver com toda a dimensão biótica. Você tem um relevo específico, né? Então, por exemplo, a geopolítica lida muito com isso. A relação do espaço e da condição geográfica com a dimensão do poder, né, político. Você tem aqui dimensões, por exemplo, estéticas, né, a forma de os soldados de cada lado da batalha se vestirem. Você tem a estrutura biótica dos soldados, dos cavalos. Percebe, gente? Todo evento ocorre entretecido na estrutura da realidade, ou seja, eles se dão fundidos ou fundamentados na ordem da criação. Não há como você abstrair a Batalha de Waterloo de toda a participação dela na ordem criada. Então é por isso que Doivre vai dizer que é impossível, que é um ato de reducionismo você tentar conceber eventos históricos, né, ou conceber realidades concretas, destacando somente esse aspecto histórico. Isso é um ato total de falta de percepção sobre a integralidade das coisas. Então, gente, como a gente tem dito, a totalidade concreta do evento, né? Cada soldado envolvido. Então, imagina, gente, a história de cada soldado, a condição psíquica de cada soldado nessa batalha, como que isso pode ter influenciado. Então, por exemplo, os ânimos podiam estar totalmente diferenciados somente do ponto de vista psíquico, né? Ou até mesmo biológico, né? Você pode imaginar que uma expressão da talvez fraqueza de um dos exércitos foi que a condição do corpo, do organismo de um dos lados da batalha tivesse sido prejudicado. Enfim, gente, são milhões, milhares, quase infinitas realidades que atuavam de forma simultânea num evento como esse. Então você tem as fazendas dos agricultores aqui, você tem toda a dimensão econômica por trás, né? Então cada, digamos, artefato bélico tinha o seu valor, ou ele foi alocado de forma racional para a batalha, de forma distinta pelos dois exércitos, e assim por diante. Gente. Então o que a gente está dizendo aqui é, a Batalha de Waterloo não é reduzida ao aspecto histórico, ela ocorreu na integralidade, como todas as coisas que são estruturas concretas, tá? Então todas elas funcionam abaixo ou debaixo das leis do Criador, todos os aspectos funcionando, e é isso que permite a realidade nessa plenitude. Então as armas de fogo, cada uma tinha sua técnica específica, as leis da região, né, o aspecto jurídico que implicou ou que incidiu sobre essa batalha, as fazendas, a rotina dos habitantes. Ou seja, vamos dizer o seguinte, a partir de toda essa multiplicidade, é o historiador que acessa esse evento de forma concreta? É óbvio que não. Tá? Então, assim, o historiador ele não está falando de tudo que ocorreu no passado, porque ele não vai analisar todas essas facetas da realidade. Ele pode tentar fazer inferências de como elas influenciaram o processo histórico que a batalha desenvolveu. Mas é óbvio que a batalha transcende muito o aspecto histórico. Tá? Ou seja, esse evento concreto operou em todos os aspectos da realidade. Então, você dizer que isso é a tarefa do historiador, você explicar um fenômeno concreto, isso não é verdade. O historiador vai ser uma pessoa com um olhar especializado para um tipo de origem e de incidência dessa batalha e de desenvolvimento posterior na história cultural de culturas e da própria civilização
a partir de um recorte específico. Então, gente, a abordagem histórica de um evento como esse, a Batalha de Waterloo, é uma abstração. Então você, digamos, abre mão da sua experiência ordinária, da sua consciência de tudo que ocorreu ali, que é óbvio que ocorreu em todos os aspectos, e você passa a fazer essa oposição do elemento histórico-cultural específico. Tá? Eu estou colocando histórico-cultural aqui porque a gente vai ver que o aspecto histórico tem a ver com poder cultural formativo. Então, gente, isso é uma Gegenstand. Então, o historiador, assim como um biólogo, ele pega uma árvore e ele vai analisar somente o aspecto biótico daquela árvore, né, esquecendo-se dos outros, ou mantendo os outros em um estado, digamos, de segundo plano, e você vai abstrair, e a alta abstração vai gerar teorias sobre aquilo, que é importante, né? Digamos, você ter um conhecimento histórico específico da Batalha de Waterloo, isso vai ser reintegrado na sua experiência ordinária e vai ser enriquecido o seu entendimento até sobre a realidade concreta do fenômeno. Mas lembrem-se, teoria deve sempre ser concebida enquanto teoria, e não como uma forma de inferir a totalidade de por que nós temos o mundo como nós temos e toda a realidade concreta que nós vivemos, que é uma tendência do historicismo ou de um reducionismo específico. Então, gente, uma citação aqui do Raiz da Cultura Ocidental do Doivert, que é bem interessante para a gente fechar esse primeiro ponto. Ele diz o seguinte: olha, há muitos momentos de verdade na concepção historicista de realidade. Ou seja, gente, universalidade das esferas, tá? É óbvio que o núcleo de sentido histórico, ele se dá numa relação com todas as facetas da realidade, ou modos, ou lados da realidade. Então você, por exemplo, cada vestimenta dos soldados ali tem, né, que pode dizer, é um aspecto mais estético, social, tem um elemento histórico também. Então, assim, o historicismo, ele parece ser verdadeiro, assim como todos os ismos, lembre-se disso, porque existe essa capacidade de que um aspecto ele se refrata o sentido em momentos analógicos com todos os demais aspectos. Então, a gente tem uma aparência, por exemplo, em relação ao historicismo, de que tudo é histórico. Então, tudo ali tinha uma raiz histórica. Mas o que o Doyle vai dizer é o seguinte, olha, essa aparência é um momento de verdade, porque tudo, de fato, carrega uma analogia com o histórico, mas existe um núcleo de sentido histórico específico e os outros aspectos não podem ser reduzidos aos seus momentos analógicos. Então, por exemplo, o corpo dos soldados é de uma estrutura biótica, você tem todo um elemento físico, numérico, você tem espaço envolvido. Você, é óbvio, não vai reduzir isso à história. Mas é claro que a condição dos corpos e da condição natural dos corpos humanos naquele momento tem um aspecto histórico, e você tem uma história natural, né? Ou seja, a própria evolução dos organismos vivos tem um aspecto histórico envolvido, mas não tem nada a ver com história cultural, tá? Então isso é algo importante. Então, Doivert continua. Todas as coisas temporais têm, de fato, um aspecto histórico. O desenvolvimento histórico ocorre no empreendimento científico, ou seja, peguem as armas da batalha, a pólvora utilizada, tudo tem ali um reflexo histórico também. Sociedade, ou seja, essa batalha ocorreu daquela forma, porque as relações sociais que têm a ver com o aspecto social, elas também manifestam um momento histórico, né? Ou seja, os tipos de códigos de conduta, de formação, né? Isso influenciou a batalha? Sim. Agora, é óbvio que as relações sociais não podem ser reduzidas ao seu momento histórico específico, tá? Na arte, os ideais humanos, né? Então, os ideais que inspiraram Napoleão, ou, né, os exércitos contrários a Napoleão naquela batalha tinham momentos históricos específicos. Eles não podem ser reduzidos somente à história. Tem muito a ver com a dimensão da fé, né? Qual que era a confiança última que aquelas culturas tinham, até que ponto isso era internalizado na vida dos soldados e assim por diante. E aqui há algo que o Doyle fala que é muito importante, principalmente para a concepção de teologia, né? Até mesmo na revelação da palavra de Deus. Ou seja, a própria revelação de Deus tem um momento histórico, né? Então, assim, você ter uma revelação de Deus para um povo que viveu 3.000 anos antes de Cristo, tem um momento histórico distinto de você revelar algo para pessoas que viviam no ano 100 abaixo ou debaixo do poder do Império Romano. Então, se você tem formas distintas de linguagem, de entendimento, de consciência, diferenciação cultural. Então a revelação de Deus também, digamos,
tem um elemento histórico, mas ela de forma alguma pode ser reduzida à história. Ou seja, não, Deus revelou algo lá para os judeus no Êxodo e a história caminha e o que vale para o Novo Testamento não tem relação com aquilo. É óbvio que não. Então você tem um momento histórico, você deve considerar isso na sua produção teológica, mas você não pode reduzir a revelação à dimensão histórica, tá? Então o Dove vai falar que isso funciona para tudo. Dove continua, então ele vai falar, ainda assim, o lado histórico permanece meramente um dos aspectos da realidade total que nos foi dada no tempo, tá? Então, sim, essa refração que o tempo faz do sentido absoluto da lei do Criador para a sua criação, né, que é, no final das contas, uma lei de amor, né, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, transcende essa, digamos, essa multivicidade do histórico, né? Tem a ver com o aspecto multívoco, né? Que o histórico tem um núcleo de sentido, mas ele refrata nos outros aspectos. É óbvio que a lei do Criador transcende isso, é por isso que a gente pode transcender também, na relação teórica com a histórica, essa tendência de absolutizar a história, que é, na verdade, você fundar o arquê, você fundar o ponto arquimediano em um aspecto relativo, tá? Então, Dodge fala isso. Ainda assim, o lado histórico permanece meramente um dos aspectos da realidade total, que nos foi dado no tempo, junto com outras realidades. Então, o tempo refrata-se em vários outros lados, aspectos da realidade. Os outros aspectos não podem ser reduzidos a isso. Gente, estão dando mais exemplos aqui, porque esse ponto é tão importante. Então, veja bem. Por exemplo, a nossa estrutura orgânica do corpo, ou a nossa fisiologia. Isso tem a ver com o aspecto biótico, mas que também é óbvio, o ser humano, pela sua estrutura neural, sua capacidade neural e sua capacidade de transcender esses limites instintivos, ele tem uma estrutura, uma fisiologia específica. Ou seja, a gente anda ereto, a gente tem as mãos, né, o próprio polegar posicionado, né, de forma livre em relação aos outros dedos, que nos dá muita capacidade de formação cultural. Ou seja, história não é possível desconsiderando aspectos biológicos ou fisiológicos, por exemplo. Vou dar um outro exemplo. Você não teria história como nós temos hoje, ou a gente não chegaria na cultura que a gente tem hoje, sem considerar as leis físicas que o Criador colocou no universo. Então imagine, sem a lei da gravidade, você não teria mínima capacidade de produções históricas, tecnológicas, de movimento, né? A gente viveria girando no espaço temporal sem essa, digamos, essa presença dessas normatividades sobre nossa vida, ou nesse caso de uma lei que pertence ao aspecto físico. O que eu quero dizer é, história não se dá no vácuo do arbítrio humano. História só é possibilitado dentro das normatividades e das leis que o Criador estabeleceu para a realidade. Isso tem que respeitar a sua relação com todos os outros aspectos. Ou seja, gente, não existe cultura como espaço do arbítrio absoluto humano. Não existe. Isso é um mito criado pelo motivo moderno, natureza-liberdade, que gera a ilusão de que o ser humano cria a partir da sua liberdade absoluta e por isso a cultura é flexível, a plasticidade cultural é ilimitada. Isso é impossível. Cultura só é possível dentro de uma possibilidade dada na criação. É óbvio, por você ter normatividades e campos de liberdade, de escolha, ou agência humana, você vai ter culturas muito variadas. Mas nenhuma delas vai negar a ordem criacional, né? Porque senão elas não poderiam existir. Então a história é um dos aspectos, e ela se move na relação intrínseca com os outros aspectos. Então isso é algo muito importante. Tá? Então, gente, aí a gente chega no ponto de Doivre, que é o seguinte, olha, se história só se dá nesse conjunto de inter-relações com os aspectos que a realidade fornece, então o que é o núcleo de sentido desse aspecto que torna possível a gente ver elementos históricos nessas analogias, né? Com todos os outros aspectos. Então a gente tem que encontrar o núcleo de sentido ou delimitar esse aspecto histórico. Gente, eu sempre tive essa apreciação pela filosofia do Doivre, que eu sempre considerei ela uma filosofia que põe ordem na casa, né? Então, assim, parece que o mundo sem essa centralidade de Deus e de uma filosofia que organiza essas coisas é como se fosse um grande zoológico, né? Selvagem. Então, cada departamento, cada ciência tem muito a ver com aquilo que o Weber chama de politeísmo das esferas, né? Como se houvesse um Deus com o seu tipo de
princípio ordenador em cada aspecto da realidade da vida. E é uma tendência da cultura moderna que se afastou do evangelho e da palavra, né? É óbvio. Isso a gente pode verificar isso, né? Então você vê assim, a sociedade hoje tem, digamos, parece-se que há diferentes deuses governando sobre diferentes aspectos da realidade. Você tem a política entendida como, num sentido mais maquiavélico, né? Que também é uma forma de reducionismo, como a capacidade de se manter no poder, né? Que é a arte de lidar com o poder, ou adestrar o poder político em termos ali da política social. Então você tem a dimensão econômica, né, e todas as leis que tendem a ser interpretadas como organizando o aspecto econômico, sem relação nenhuma com essa política. E você tem a esfera educacional, cada uma tentando atuar as suas próprias formas. Mas veja bem, ainda que haja uma aparência de politeísmo, o que a gente entende é, por elas se darem, ou as culturas se darem dentro da criação, essas esferas que se desenvolveram e se abriram em termos históricos, elas de alguma forma refletem aquele princípio ordenador que tornou ela possível, né? Ou seja, a diferenciação de uma instituição cultural, de fato, está tocando algo da realidade. Então, assim, não é politeísmo absoluto, né? Digamos assim que existem tendências idólatras, mas que o fundo da realidade ainda é calcado na ordem criacional que o Criador estabelece. E é isso que mantém a capacidade da gente continuar vivendo enquanto seres humanos, né? Então, gente, o que o Doived defende aqui, e é o ponto agora principal da nossa análise, é que o momento histórico nuclear irredutível, ele tem que ser identificado mantendo-se, ou seja, você tem que reconhecer que existe uma irredutibilidade do histórico, ou seja, o histórico também não pode ser engolido por outras esferas. Então, por exemplo, você não pode dizer que tudo é biótico ou biologicamente direcionado, como tendências darwinistas têm, né? Então, se a cultura, tudo que é da história que a gente conhece, foi, digamos, proporcionado por impulsos bióticos, né? Reducionismo. Você está desrespeitando o momento histórico-cultural. Você está desrespeitando que o ser humano tem, apesar de limitado, né, por essa ordenação do Criador, ele tem sua capacidade de variar produções culturais. Isso não pode ser negado. Então, gente, existe um momento histórico nuclear que é irredutível, mas ele tem que ser concebido, como todos os outros aspectos, respeitando a integridade da coerência de sentidos com os outros aspectos, né? Então, gente, universalidade das esferas. Todas as coisas funcionam de forma amarrada, entretecida com todas as demais coisas, em termos de modos de operação. E isso, gente, Doived fala que é muito compreensível nos momentos analógicos do histórico. Ou seja, a gente pode encontrar analogias do histórico em todos os outros aspectos, né? Então, por exemplo, ele fala, olha, desenvolvimento histórico. De onde que vem essa... o termo desenvolvimento é uma analogia, de certa forma, da dimensão biótica, né? Do desenvolvimento orgânico das coisas. Nascimento, crescimento e assim por diante, né? Mas Doived diz, isso é um momento analógico. A gente não pode reduzir história à mesma concepção que o organismo, que é o que muitos historicistas fazem, né? Você fala, civilizações nascem, elas crescem, amadurecem, declinam, morrem. Doived vai dizer, sim, expressões específicas podem ter certos aspectos cíclicos, mas é óbvio que a história, por exemplo, o Império Romano, em termos orgânicos, ele deixou de existir, mas é óbvio que as produções históricas foram passadas do Império Romano para outras civilizações, ou seja, existe uma continuidade histórica que não pode ser reduzida a essa analogia biológica, né, ou biótica. Então, gente, o termo evolução histórica, que também tem uma analogia com a dimensão biótica, história natural, ou seja, os próprios organismos, e aqui a história, né, assume que a dianteira, por quê? Porque todo organismo, mesmo o animal, a estrutura fisiológica de um animal tem uma história, né, tem um aspecto histórico. Não é que a história explica tudo, né, mas eles têm um aspecto histórico. Então você pode, por exemplo, o que Darwin achou em muitas das suas pesquisas foi que em diferentes contextos, a geografia do ambiente, né, o tipo de adaptação que os organismos tiveram, trouxeram modificações, ou seja, cada um tem um lado histórico diferente nesse processo aí de diferenciação até no âmbito natural. Você tem, por exemplo, justiça histórica, ou seja, você pode fazer uma analogia da justiça em termos históricos. Então, por exemplo, quando você discute
a dimensão de cotas raciais, você está lidando com esse momento analógico do histórico, né? Então, se você não pode conceber justiça puramente sem relação com a história. Então, a história tem peso, mas é analógico, você não pode reduzir a justiça a isso, né? Mas a justiça tem uma aplicação específica no seu núcleo de sentido, então você não pode fazer justiça somente a partir da história, mas você também não pode ignorar a história ao fazer justiça. Você tem, por exemplo, sentimentos históricos, né? Então, por exemplo, você pega momentos da história que a psicologia social tende, né, a explicar que havia sentimentos históricos, ou seja, havia, a partir dessa analogia com essa dimensão histórica, você tem expressões psíquicas, né, de tipos de modos de comportamento, humores, sentimentos específicos, né? Bom, gente, então para Doived, o que isso implica, né? O que isso nos dá de ideia? É de que a história reflete-se em todos os demais aspectos, nessa concretude da realidade. Então você tem história da fé, história jurídica, história ética, enfim, todos esses momentos analógicos, né? Ou justiça histórica, fé histórica e assim por diante, né? Eles são multívocos, mas isso implica que você tem um núcleo de sentido que, digamos, permite essas analogias. Então a gente lembra do dicionário, né? O Doived usa um pouco essa analogia. Você num dicionário, para você definir vários conceitos, você tem termos que têm a sua própria definição. E nenhum deles encerra tudo. Por isso que para Doived todas as coisas são significadas, né? Porque nenhum desses aspectos vai encerrar o sentido dos outros. Tudo isso somente faz o seu sentido, né, no arquê, que é a origem dos sentidos, né? E essa origem transcende essa diversidade e relatividade das coisas. Então só o próprio Deus pode ser a origem desse sentido, e só os homens, nesse ponto arquimediano, podem transcender essa relatividade no seu coração, que é o seu centro religioso. Tá? Mas é óbvio que, em termos assim, de presença do histórico em todas as coisas, isso é algo da estrutura da realidade. Então, gente, voltando aqui, para Doived, então, assim como no dicionário você tem significados multívocos, tá? Ambíguos, analógicos, você tem a definição daquele conceito, né? Então você vai pegar no dicionário o que seria desenvolvimento histórico. Você vai ter uma descrição. Aí você vai falar, não, agora eu quero saber o que é o histórico. Então você vai ter o sentido, que seria que não esgota, tá, gente? Não é uma substância que você encontrou, é um núcleo de sentido que vai te referenciar para os outros e vai ser aquele núcleo irredutível. Então o histórico tem algo dele próprio, ainda que não seja uma substância que a gente encontra, mas que vai dialogar com todas essas outras facetas da realidade. Então, gente, a questão do Doived para a gente escapar ao historicismo sem ignorar o histórico, a gente tem que encontrar qual que é o momento nuclear, ou o núcleo de sentido dele. Para Doived, o que prejudicou essa definição clara do momento de sentido, ou do núcleo de sentido do histórico na modernidade, é porque o motivo base natureza-liberdade, ele fundou uma ideia de uma dicotomia entre natureza e cultura. Ou seja, o motivo natureza-liberdade não favorece, como o motivo integral bíblico, por exemplo, essa liberdade de analogias do histórico com os outros campos. Ou seja, ele gerou áreas estanques da realidade, por causa da origem idólatra, né, ou reducionista do motivo base. E você gerou duas áreas estanques, onde uma era a área da natureza, que não tinha história envolvido, né, que era algo muito ligado à dimensão geométrica. Né? Então a gente vai ter numa outra aula do spin-off sobre Descartes, como que Descartes, por exemplo, ele reduziu, né, as categorias mentais a dimensões matemáticas e mecânicas, e a partir disso ele concebeu um mundo mecânico. Então a realidade não foi concebida em termos históricos, né? Então tudo virou muito, digamos, mecânico na própria concepção de sociedade e cultura. Hobbes foi por essa linha. E você tem uma reação do polo liberdade, né? Ou seja, se tudo é mecânico, tudo é natureza, então o ser humano não é livre. Então você tem a reação do polo de personalidade e liberdade, que começa a favorecer uma visão de cultura que seja totalmente destituída, ou de forma muito frágil, tá? E muito mal feita, digamos, fica essa relação entre natureza e cultura. Então, por exemplo, você tem esse dualismo muito claro nas obras de Descartes e Vico. Então, Jean-Baptiste Vico, eu mostrei uma citação na última aula, colocava o seguinte, que as próprias ideias que nós temos na nossa mente, elas só podem ser concebidas se a gente analisa como a gente as criou na história.
Ou seja, não existe valores matemáticos que não sejam historicamente fundados, né? Então você tem, gente, essa polarização do motivo dialético moderno e você tem uma dificuldade de integração desses polos. Então você tem, por um lado, o naturalismo muito forte, por outro lado, o historicismo muito forte. Dois exemplos que eu sempre gosto de dar. Por exemplo, o naturalismo hoje, em grande medida, inspira o cientificismo das naturais, que tenta reduzir as humanas às suas explicações, né? Então você pega, por exemplo, né, as ideias racistas, né, do início do século XX, ou que têm retornado de alguma forma. Ou seja, você explica comportamentos culturais distintos por desenvolvimentos biológicos distintos e genéticos distintos. Então você tem tendências racistas para explicar comportamento humano. E, por outro lado, você tem no historicismo, né, as ideologias que concebem a plasticidade da ação humana sem nenhum tipo de limite ou diálogo com os outros aspectos da realidade. Então, ideologia de gênero, né, que é uma tendência de você conceber identidade sexual ou própria sexualidade humana, descolando isso da estrutura biótica, psíquica, da estrutura física da realidade. Então, isso seriam formas dicotômicas de concepção da realidade que tornam muito difícil a delineação do aspecto histórico, respeitando a relação dele com os outros. Então, gente, algo muito importante, por exemplo, né, na própria concepção das ciências da natureza, que são as Geisteswissenschaften, né, que foi termo aí cunhado pelo Wilhelm Dilthey, muito claramente, né, você tem as ciências da natureza, que são as ciências, não, ciências da cultura, que seriam as ciências do espírito, né, Geistens, seria a raiz dessa palavra, e você tem as Naturwissenschaften, que seriam ciências da natureza. E a relação entre esses polos aí fica muito, digamos, mal costurada, né? Se você lê a obra de Dilthey, é óbvio que ele vai dizer que a natureza tem importância, mas quando ele vai, digamos, tratar com rigor o método das humanas, você não vê de forma nenhuma essa concepção da integração dos momentos analógicos, né, como isso pode ser feito. Então a cultura acaba por ser a esfera do arbítrio e da criação livre do ser humano, né? E o campo todo da natureza, que seria desde a estrutura, o aspecto numérico até o aspecto psíquico aí, né, em termos assim das coisas concretas, fica totalmente insuficiente. Bom, e aí a gente chega no ponto principal dessa aula, gente, que é o quê? Para Doivre, então, a questão é se tudo que ocorreu no passado não é história, no sentido científico, ou seja, o historiador não vai analisar tudo que ocorreu no passado. Isso é foolish, né? O Doivre diria. Ou o Huckmacher diria, né? O Doivre acho que não usaria foolish, não. O Huckmacher era mais dado a esses termos. Mas, por exemplo, é óbvio que o historiador não vai ser da sua alçada analisar um deslizamento de terra que ocorreu milhões de anos antes da nossa existência, em certo canto da evolução aí do planeta, né? E é óbvio que o historiador não tem nada a ver com isso. Então não existe história nesse sentido, né? Então, gente, para Doivre só existe história para o ponto, claro, para o ponto científico e analítico, quando algum fenômeno, por exemplo, como um deslizamento de terra, tem implicações para o modo humano cultural de vida. Aí você tem a relação histórica emergindo, né? Ou seja, o aspecto histórico passa a perceber esse momento. Então, gente, para Doivre, o que define o núcleo de sentido histórico é justamente, né, tem a ver com cultura, né? Então ele concorda que você tem ciências da cultura, isso é necessário, mas para ele cultura, gente, é muito amplo. Cultura tem a ver com tudo o que diz respeito à presença humana no planeta. Então, por exemplo, as leis econômicas que operam nessa dimensão da mente humana e nas instituições humanas, ela é cultural, mas é óbvio que você não pode reduzir cultura à história, no sentido de uma ciência especial. Cultura envolve normatividades na área da fé, normatividades na área da ética, normatividades na área social, né? Você tem toda uma multiplicidade de dimensões, e é óbvio, cultura está totalmente amarrado com essas dimensões biopsíquicas, né? A cultura só é possível a partir dessas estruturas, ou seja, cultura é amplo demais. Mas Doivre vai dizer, não, mas tem algo importante, porque de fato a história, ela digamos, inaugura processos culturais distintos, né? Então, você tem um aspecto histórico que direciona
essas atividades humanas para tipos de expressões específicas. Claro, não reduzindo os aspectos que as culturas têm internas a si, mas você dá direções variáveis para isso. E de onde que vem isso? Dói vai dizer, olha, isso não vem da cultura em si, mas isso vem e pode ser explicado pelo adjetivo cultural. Ou seja, existe um modo histórico próprio de sentido que abre o cultural, ou que direciona o cultural a partir de projetos da ação humana sobre o mundo. Então, gente, Dói vai dizer o seguinte, olha, cultura só se torna possível em termos de diferenciação, apesar dela não criar os aspectos, mas ela abre, ela interpreta, ela positiviza alguns aspectos, como o jurídico, por exemplo, em termos históricos, porque o ser humano produz cultura, o ser humano tem um poder e certa liberdade de produzir culturas, o que é bem distinto da dimensão instintiva animal. Então, por exemplo, um animal que age por instintos, ele sempre vai ter uma esfera de poder específico, mas, por exemplo, a aranha sempre vai tecer as aranhas, ainda que suas formas sejam distintas, mas ela vai produzir sempre os mesmos, digamos, as mesmas estruturas, né? O ser humano não, ele tem uma capacidade de liberdade, até por sua estrutura fisiológica, psíquica específica, e todos esses aspectos que emergem da mente humana, que a imagem de Deus no homem proporciona isso, de agir sobre a realidade, produzindo dimensões culturais distintas. Lembrando, gente, existe uma variabilidade quase infinita de possibilidades, mas todas dentro da ordem criacional. Lembre-se disso, tá? Não é o ser humano que age de forma arbitrária absoluta e produz coisas a partir da sua liberdade. Óbvio que não. O ser humano vai agir nessa, digamos, nesse diálogo constante com aquilo que a ordem da criação permite a ele criar em termos culturais. Então, gente, para Doivit, para delimitar o que seria o histórico, tá? Ele diz o seguinte, que o histórico tem a ver com o cultural, que seria um adjetivo e não com cultura em si, tá? E tomar em seu sentido modal, o termo cultural não significa mais do que um modo particular, olha só, gente, um modo particular de formação ou modelagem. Então, gente, os homens têm uma forma particular de moldar a realidade do mundo. E que é fundamentalmente distinta, tá? Ou distinto esse modo, de todos os modos de formação encontrados na natureza e concebidos nos aspectos físico-químicos ou bióticos da experiência. Ou seja, gente, você tem formações específicas que vêm dessas instâncias, digamos, anteriores, né? Espacial, movimento, né? A dimensão biótica, mas o modo cultural humano de conceber realidades, ou de produzir realidades históricas, é diferente. E ali, né, é no histórico que isso é aberto. Ou seja, o histórico precisa de outros aspectos, como a gente vai ver nas próximas aulas. Por exemplo, a capacidade de distinção e de análise da realidade que a lógica abre é fundamental para você produzir histórica. Ou seja, tá, a história é fundada nessa capacidade de distinção das coisas que os animais não têm, por exemplo, ou têm de forma muito incipiente, insuficiente para produzir essa cultura propriamente dita. Então, Eduardo vai continuar. Trata-se esse modo cultural ou histórico de um modo controlado, pelo qual uma forma é dada ao material de acordo com um plano elaborado e variável. Ou seja, gente, é só a vida humana que produz cultura nesse sentido, porque você tem controle, você tem a capacidade de dar formas distintas a materiais a partir de planos, ou seja, isso é concebido na mente humana, né? E mente aqui, gente, não somente o aspecto lógico, tá, analítico, mas mente no sentido integral da nossa relação com o mundo, principalmente na nossa concepção pré-teórica das coisas, né? Então é isso que possibilita história e é isso que possibilita você ter um aspecto específico histórico. Desculpa, a gente toma uma aguinha. Gente, então olha aqui que interessante, né? Que voltando para esse diagrama que a gente sempre usa ele. Então o ser humano participa de todos os aspectos, é a imagem de Deus, né? Ele não transcende essa normatividade, mas ele no seu coração ele concentra os sentidos de todos esses aspectos, né? E ao homem, a partir do analítico, que é essa capacidade de distinguir as coisas, né, e fazer distinção, separar, e fazer teoria e abstrair, o ser humano tem a possibilidade histórica. Ou seja, você pode dar às coisas direções distintas, né? Você não está limitado instintivamente como os animais
inferiores, ou os animais irracionais. Racionais nesse sentido, né, que não tem participação nessa dimensão, participação como sujeito, né, nessa dimensão dos aspectos pós-psíquicos. Então, gente, o que a gente tem aqui é algo muito importante que Doyle vai dizer, que a cultura humana ela se dá pela possibilidade histórica de você dar formas a essa realidade que está diante de nós, no nosso horizonte da experiência. Em termos teológicos, gente, Doyle vai afirmar aquilo que a Bíblia diz, né, que Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, a imagem de Deus e a expressão dessa imagem colocada diante da criação é que o ser humano tem essa liberdade quase infinita, né, de variações aí, múltiplas em termos históricos geográficos, de formar cultura. Tá? Isso é uma das características mais marcantes da imagem de Deus nele, que ele transcende a dimensão psíquica e ele atua de forma razoavelmente livre para dar formas distintas às coisas. Então, por exemplo, instituições distintas, né, igreja, o Estado, sindicatos. Lembrando, gente, instituições que vão refletir de alguma forma princípios que a própria ordem criada já tem implícitos, né? E essas formas são positivizadas historicamente pela atuação cultural humana. Então, gente, Doived aí para definir melhor esse momento nuclear, e isso vai fazer muito mais sentido na aula que a gente vai falar dos momentos de desenvolvimento histórico, diferenciação, tá? Que seriam como que essa ação cultural começa a abrir os potenciais da criação e formar instituições distintas, e isso começa, cada uma delas, a dar o seu serviço específico, refletindo o próprio princípio normativo dado na criação. Então, Doived aqui vai dizer que apenas nesse momento nuclear, que tem a ver com o poder formativo, apenas esse momento nuclear pode dar ao conceito analógico ou multívoco, lembra, gente? Sentimento histórico, justiça histórica ou história jurídica, todos esses momentos multívocos, analógicos, eles só têm sentido quando a gente encontra esse núcleo. Fala assim, sim. Ou seja, é o poder cultural formativo que o ser humano tem, é isso que possibilita todas essas analogias nos outros aspectos. Por quê? Porque tudo, de fato, no conceito humano, no contexto humano, humano como sujeito, tá, de formação cultural, vai afetar os outros aspectos, ou vai dar formas específicas àqueles aspectos em coisas concretas. Então, por exemplo, uma igreja, né? A gente sabe que a igreja de Cristo é una, mas é óbvio que a ação cultural humana do poder formativo vai dar expressões distintas da igreja. Ou seja, a igreja é um todo concreto, mas cada igreja em cada parte do mundo vai ter um momento histórico específico, porque o ser humano teve uma função cultural de produzir culturas distintas que formaram igrejas, por exemplo, a igreja africana ou as igrejas nos contextos islâmicos. São expressões distintas em termos históricos porque elas foram, de alguma forma, positivadas pela ação cultural humana. Então, gente, o desenvolvimento histórico da humanidade significa, em princípio, o desenvolvimento de seu poder formativo sobre o mundo e sobre a vida social. Ou seja, gente, poder formativo é o que define o núcleo do sentido histórico. Rodolfo, mas esse poder, então, não é o ser humano que cria todas essas coisas, a economia, tudo? Não, gente, lembre-se. A capacidade cultural humana e a possibilidade de, por exemplo, criar instituições econômicas, ela só se dá porque existem princípios econômicos que não são redutíveis ao histórico, que são discernidos nesse processo de formação cultural e são positivados de certas formas. Você não pode reduzi-los ou os princípios econômicos ao histórico, percebe? O histórico é só a ocasião em que o poder é dado para essas instâncias serem formadas. Agora, aquilo que vai direcionar, que vai possibilitar a existência dessas instâncias, tem a ver com o momento da estrutura da ordem criada sendo ali, digamos, positivada de formas distintas pelo homem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, é óbvio que em termos de instituições econômicas, para ficar no exemplo, você vai ter diferentes instituições econômicas em diferentes pontos da história, ou até mesmo no mesmo momento histórico, em contextos diferentes. Mas você não pode reduzir o econômico ao histórico cultural. Ou seja, o princípio econômico, ele transcende, ou ele é um aspecto distinto do histórico. E você tem momentos analógicos, porque é óbvio que tudo tem uma participação histórica.
Mas é óbvio que, por exemplo, você falar de história econômica, você está falando do aspecto econômico e a sua expressão em termos históricos. Tá? Mas o econômico, ele, digamos, prescinde do histórico para a sua existência. É um princípio específico, normativo, que tem um núcleo de sentido específico. Então, gente, isso é muito importante. Então, para Doivert, a capacidade de dar formas a partir do poder que é desenvolvido de possibilidades históricas para o homem é que vai dar para o homem essa capacidade histórica enquanto sujeito, tá, gente? Por que eu estou dando ênfase enquanto sujeito? Porque mesmo a vida animal e racional tem o aspecto histórico como aspecto passivo, ou seja, enquanto objeto. Então, por exemplo, você pode analisar a evolução histórica de um organismo, de um animal, de uma planta, né? Você pode pegar evoluções, como que o clima e a mudança levou a certas formações distintas, mas é óbvio que a planta não é sujeita na dimensão histórica, ela é somente um objeto, né? Então ela é passível de ser historicamente formada, mas não enquanto sujeito. Ela é, digamos, totalmente determinada pelo seu meio. Então, até fazer uma analogia com a teoria da evolução, é óbvio que os animais evoluem de forma, digamos, fortemente determinada pelo meio, tá? Claro que o homem pode influenciar isso na sua atuação na história. Mas veja bem, o homem não é assim. O homem forma também o seu meio, né? Então o homem tem capacidade de transcender os seus instintos. Por isso que a cultura humana não pode ser explicada ou reduzida em termos bióticos, tá, gente? Isso aí é um cientificismo, né? A gente tem exemplos disso hoje. Então o ser humano tem um poder cultural enquanto sujeito no mundo, mas ele sempre vai fazer cultura a partir dessas realidades que são dadas na criação. Gente, uma última citação aqui para a gente aprofundar nesse conceito do do poder formativo cultural de Doivert, que seria o núcleo do histórico. Ele diz o seguinte, que na medida em que poder foi confiado aos seres humanos como criaturas, ele é sempre cultural. Então, gente, o poder humano ele sempre é cultural, né? Ele sempre vai se desdobrar em criação de cultura, desde uma cama que você dorme, um medicamento que você cria, uma língua que você adapta para certos contextos, novos conceitos, técnicas, tudo tem a ver com esse poder que foi dado aos homens, né? Então aqui Doivert fala, olha, isso implica um chamado histórico e uma tarefa de formação pela qual o portador do poder é responsável. Isso é muito importante, gente. Ou seja, poder é dádiva. Poder é dado ao homem para que ele cultive aquilo que o Criador colocou diante dele. Então é óbvio, né? Então toda a normatividade do centro de sentido de todos os aspectos, né, que é o amor a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, ele se abre no histórico como, olha, tudo que você cultiva em termos históricos deve responder ao chamado. Então o ser humano ele não é um arbítrio absoluto que vai criar histórico segundo os seus desejos. O poder é uma dádiva, enquanto tal ele deve ser cuidado de forma responsável. É uma mordomia que se instala na possibilidade do homem exercer poder. Então ele vai prestar conta. Então, gente, em termos teológicos, isso é muito claro, né? A revelação de Deus fala, olha, todo poder pertence a Deus, toda honra pertence a Deus, todo poder pertence a Deus. O ser humano é somente, assim, digamos, um coparticipante que Deus permite exercer poder como sua imagem no mundo, mas o poder é uma dádiva e ele está, digamos, empenhado por Deus ao homem para que o homem realize a vontade do Criador. Então isso é óbvio. Então o juízo vai colocar e vai exigir tudo isso, né? Então o poder nunca deve ser utilizado para vantagem pessoal, como se fosse uma possessão particular. Então, gente, uma frase aqui muito interessante nesse momento. O poder corrompe. Ou o poder como algo negativo. Nessa visão de Doivert, isso seria confirmado? Não. Tá, gente? Poder é uma dádiva. Poder é uma responsabilidade para criar coisas boas. Quando a gente fala que o poder corrompe, a forma correta de dizer seria que o homem é corruptível. Por isso, você concentrar instâncias de poder no homem, ou você não checar esse poder com pesos e contrapesos, por exemplo, você vai promover uma oportunidade de grande corrupção. Mas o fato do homem exercer poder é dádiva.
Tudo que é bom na vida humana procede dessa capacidade do ser humano de dar formas às coisas. Seja a educação de um filho, a autoridade de um professor numa sala, de criar ciência, tudo isso é possibilitado pelo poder. Então, gente, o poder é o grande motor do desenvolvimento cultural. Você não tem desenvolvimento cultural, a gente vai ver nas próximas aulas o que seria esse conceito aí do Doivre, né, que é uma analogia biótica, mas importante, que de fato a cultura se desenvolve. Você não tem desenvolvimento cultural sem a possibilidade de poder histórico-cultural. Tá? Então a questão decisiva não é que o poder existe. Então tem muitos teólogos que falam assim, o reino de Deus é amor, não é poder. Não, gente. É óbvio que a direção do uso do poder tem a ver com amor a Deus, ao próximo como a si mesmo, isso que é possibilitado pelo reino de Cristo. Mas a posse do poder pelos homens é uma dádiva, e é óbvio que a gente vai ter que se responsabilizar por isso e assumir essas formas. Né? Então a questão decisiva é a direção na qual o poder é aplicado. Então não existe uma antítese entre amor e poder. Tá? Isso é um, digamos, um reducionismo também, é uma dialética que muita expressão teológica tem. Por exemplo, Oscar Cullmann, que é um teólogo muito respeitado, tinha essa tendência, né, de opor o reino de Cristo, que é um reino de serviço e amor, a um reino do poder, que é a política humana. Não. É óbvio, gente, que a política humana tem instâncias de poder que são usadas para o bem também. Mas a questão é o coração e a direção que esse poder é utilizado. Gente, como eu disse, foi um aprofundamento aí na solução que o Doivre dá para a questão do historicismo. Não somente solução, gente, é de dar à história o seu lugar apropriado. Né? Então o Doivre está aí usando a filosofia e a análise para chamar, por exemplo, a tendência historicista e falar assim, calma, história é diferente de tudo que aconteceu no passado. Tudo que ocorreu no passado só se deu na integralidade da interconexão de todos os aspectos. Então a questão é o seguinte, o que é histórico e que é importante em termos históricos para a análise desse núcleo do sentido? Então, gente, é poder cultural formativo. Então, se deslizou uma barreira no século XIV na Espanha, isso tem, em termos históricos, abstratos, científicos, alguma importância? Depende. Isso influenciou a cultura? Isso influenciou de alguma forma o desvelamento do mundo que afetou a cultura humana? Não. Então, historicamente, gente, isso é irrelevante, tá? Em termos científicos. Você não tem como acessar isso sequer, né? Então, a partir do momento que as coisas têm uma influência nessa produção cultural humana, se tornam, então, relevantes do ponto de vista histórico. Claro, gente, as analogias estão presentes, você pode ter história em relação à justiça, fé, todos os outros aspectos, todas as instituições têm um lado histórico, mas nem tudo é redutível ao histórico. Então, isso aí já dá uma grande esclarecimento para aquilo que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, gente, um abraço, bom ter vocês aí essa aula. Depois a gente tira dúvidas nas ocasiões pertinentes. Abraço para todos.